nessa noite eu quero falar com você um pouquinho sobre os presentes da ressurreição. Você é alguém que gosta de ganhar presente? Eu gosto. Eu creio que a maioria das pessoas gostam de ganhar presentes. Presentes simbolizam um reconhecimento, uma estima pessoal da parte daqueles que nos presenteiam. Mas a grande maioria das vezes em que recebemos presentes, recebemos das pessoas que nos amam, não é verdade? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, do verso 1 ao verso 8. O texto diz para nós o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Eu quero, antes de continuar a meditar nesta passagem e em outros pontos que o Senhor trará ao nosso coração nessa noite, eu quero orar com você. Deus amado, nós somos gratos por esse tempo tão especial que nós estamos vivendo. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame graça e sabedoria nas nossas vidas. E que agora, ao meditar na Tua Palavra, o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração de uma forma tremenda e sobrenatural. Eu oro em nome do Jesus ressurreto dentre os mortos. Amém. Aleluia! Jesus ressuscitou. Como já bem disse, hoje os cristãos no mundo todo comemoram a Páscoa. Creio que para o cristianismo a Páscoa é a mais importante festa cristã. O domingo de Páscoa marca o ápice da paixão de Cristo. No domingo celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de Lucas que acabamos de ler fala do túmulo vazio. Fala do momento em que aquelas mulheres que acompanharam Jesus em seu ministério foram prestar a última homenagem ao Senhor Jesus. E quando elas chegaram lá para levar o que elas acreditavam ser o último tributo de amor ao Cristo morto na cruz do Calvário, elas foram surpreendidas. A pedra havia sido removida. O corpo de Jesus já não estava no lugar onde ele havia sido sepultado. Mas a história não acaba aqui. Diante da perplexidade delas de não encontrar o corpo de Jesus, ainda aparece a figura de 2 homens, e a Bíblia nos narra então que esses homens estavam vestidos de roupas reluzentes como o sol. E eles então fazem a seguinte pergunta àquelas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Diante da pergunta daqueles homens, diante da pergunta daqueles homens que eu acredito ser anjos enviados da parte de Deus,
A mente e a fé daquelas mulheres viajam então nas palavras deles e elas começam a lembrar daquilo que Jesus havia dito quando ainda estava vivo. Aleluia! Ele ressuscitou. Creio que aquelas mulheres foram tomadas de grande alegria, porque receberam a notícia que o coração delas, de certa forma, ainda em dúvida, de certa forma, ainda com esperança no Senhor, previam. Eu quero voltar os nossos olhos e a nossa mente para os presentes graciosos que recebemos da parte do Senhor na ressurreição de Jesus Cristo. Estes presentes nos foram dados por meio da graça e do amor de Deus. O primeiro presente que recebemos na ressurreição de Jesus é uma vida, ou melhor, uma viva esperança. 1 Pedro 1,3 diz assim para nós: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Você sabe o que é esperança? Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. A esperança citada pelo apóstolo Pedro tem duas características bem especiais. A primeira, ela é viva. A segunda, ela é segura, pois está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Nossa esperança não é vaga, nossa esperança não é incerta, mas é definida e garantida em Jesus. Podemos crer então que esta viva esperança nos dá pelo menos 3 certezas que eu diria absolutas para nós. A primeira esperança, ou melhor, a primeira certeza, é a certeza de que existe um Cristo que vive e é Senhor e intercessor por nós. A Bíblia diz para nós em Hebreus capítulo 7, verso 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está vivo e Ele intercede por nós diante do Senhor. Essa é a primeira certeza que nós temos nesta viva esperança. A segunda certeza que nós temos é que, da parte de Deus, nós recebemos a imortalidade. A Bíblia afirma para nós em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos foram vivificados em Cristo. Em Cristo nós temos a certeza da vida eterna. A morte não tem mais domínio sobre nós, sobre nossa alma, sobre o nosso espírito. Morremos, é verdade, neste mundo, mas continuamos a existir em Cristo. A terceira certeza que podemos ter é que em Cristo, ou melhor, nesta viva esperança, nós recebemos a semelhança de Cristo. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. O primeiro presente, então, que recebemos na ressurreição é uma viva esperança. Eu tenho que cultivar no meu coração essa viva esperança que recebemos de Cristo na ressurreição. Você precisa manter viva dentro de você essa esperança.
Creio que a ressurreição de Jesus trouxe certezas que ninguém pode roubar de você. O segundo presente que recebemos na ressurreição é vida de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Para nós, havia apenas a condenação. O domínio da morte era sobre nós. O domínio do pecado era sobre nós. O domínio dos demônios, das potestades do ar, eram sobre nós. Mas Efésios, capítulo 2, verso 1, nos garante que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. E essa vida vem de Deus para nós. Além de sermos vivificados, nós também recebemos em Cristo uma nova vida. Na ressurreição de Cristo, eu e você recebemos da parte dele uma nova vida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz para nós: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse texto mostra para nós que recebemos da parte de Deus uma nova vida. As coisas velhas se passaram, o passado ficou para trás. A morte não tem domínio sobre nós. Nós temos uma nova vida. Eu e você, em Cristo Jesus, por meio da ressurreição, nós temos uma nova vida. Eu quero ainda destacar com você o texto de Romanos, capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o segundo presente que recebemos na ressurreição. Passamos a ter vida em Cristo, vida abundante, vida verdadeira. Eu e você somos tomados por uma vida nova, uma vida para ser bem vivida em Jesus. O terceiro presente que recebemos na ressurreição foi a vitória sobre muitos inimigos. E eu vou citar aqui nessa noite apenas alguns destes inimigos. Nesta vida, nós temos inimigos declarados, inimigos conhecidos, inimigos que lutam contra a minha vida e contra a sua vida. Mas na ressurreição, nós recebemos a vitória sobre esses inimigos. Por vezes, nós vemos a atuação desses inimigos. Por vezes, nós sentimos a atuação deles, mas a maioria das vezes não damos a devida atenção. Quais são esses inimigos? O primeiro é o pecado. A palavra de Deus diz para nós: portanto, não reine sobre você, ou não reine sobre o vosso corpo o pecado, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O pecado é um inimigo astuto. Ele ganha força com aquilo que em geral damos a ele como alimento. Mas a Bíblia está afirmando que o seu reinado teve um fim. O seu poder foi destruído com a ressurreição. O segundo inimigo é a morte. Nós já falamos que em Cristo recebemos vida, mas enquanto não recebemos de Cristo a ressurreição no nosso coração, ou não cremos na ressurreição, um domínio que vive sobre nossa vida é a morte. A morte tem poder de destruir sonhos. A morte tem poder de destruir a nossa vida física. É bem verdade que aqui nessa terra, todos nós vamos passar pela morte. Mas a ressurreição de Cristo nos garante vitória sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 e 56, o apóstolo Paulo faz uma pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é a lei. Então, meus amados irmãos, o segundo inimigo que nós vencemos com a ressurreição é a morte. Recebemos a vitória também sobre Satanás. Não somos mais escravos. Ele não tem mais domínio sobre nossas vidas. E verdadeiramente nós somos livres. Na ressurreição recebemos a liberdade em Cristo Jesus para vencermos a Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 10 e 11 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, lembre bem dessa palavra, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Ou seja, o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o último inimigo que vencemos é o mundo. Nós estamos nele, mas não fazemos parte dele. Estamos nesse mundo, mas estamos apenas de passagem. Nosso lar não é aqui. Não é aqui que nós devemos fixar os nossos olhos. Em Cristo nós temos a vitória sobre este sistema do mundo que tenta nos dominar, que tenta nos prender. 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé na ressurreição em Cristo Jesus. A ressurreição nos deu como presente a vitória contra nossos inimigos. Eles perderam domínio, eles perderam poder, eles perderam território. Eles não exercem mais todo o domínio e todo o poder sobre nós. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. E eu quero finalizar com você essa meditação, pedindo agora para que você faça profundamente aí no seu coração, para que você, no seu coração, medite sobre o que nós estamos dizendo. Como aquelas mulheres foram surpreendidas naquele domingo pela manhã, hoje nós somos surpreendidos com os presentes da ressurreição. A ressurreição deu a você e a mim, como presente, uma viva esperança. Temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu intercessor. Nele temos vida e vida em abundância. Nele nos tornamos semelhantes a Cristo. Você foi vivificado nele. Você recebeu uma nova vida. A ressurreição de Cristo trouxe a você vitórias sobre muitos inimigos. Destruiu o poder e o domínio de todos eles. E nele vencemos o pecado, vencemos a morte, vencemos a Satanás e vencemos o mundo. Mas a grande pergunta é: o que eu preciso fazer para receber da parte de Deus o presente da ressurreição? A Bíblia diz para nós: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O seu presente da ressurreição está garantido. E o texto continua: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais. Pai amado, nós agradecemos, porque nessa noite entendemos que recebemos da parte do Senhor grandes presentes. Presentes, ó Deus, que vão mudar a nossa vida, vão mudar a nossa forma de pensar, o nosso entendimento. Nós cremos, Senhor. E nesta noite, pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo toque cada coração nessa noite, trazendo a palavra viva do Senhor, ministrando
a palavra viva do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os meus amados irmãos, onde quer que eles estejam agora, possam crer e confessar que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos e assim receber esses maravilhosos presentes da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família, abençoa cada lar. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém.